mas eu quero compartilhar algumas coisas assim que Deus tem feito através dessa palavra. Então, Eclesiastes 11, versículos 1 a 6. E o tema que eu quero trazer aqui é posicionamento correto. Posicionamento correto. Para quem estava aqui, uma das quintas-feiras, eu falei um pouquinho dentro desse texto, e hoje eu quero falar um pouquinho mais, e talvez eu vou até relembrar algumas coisas aqui, tá bom? Mas eu quero compartilhar essa palavra. Olha só, versículos 1 até o versículo de número 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, e quero pedir que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Pai, nos ajude a compreender, a entender realmente aquilo que o Senhor tem aqui para nós. Espírito Santo, continua nos ministrando. Paizinho, eu te agradeço por esta manhã tão fantástica. Podemos ter esse batismo, ter esses irmãos e irmãs descendo das águas do batismo. Eu quero agradecer e louvar o Senhor pela vida deles e pedir, Deus, que o Senhor continue nos ministrando em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Bom, ainda o pessoal não está todo aqui, estão quase todos aqui, dos que se batizaram. Eu queria trazer essa palavra, especificamente também pensando em vocês que hoje tomaram essa decisão pelo Senhor, tá bom? De descer as águas do batismo. Eu quero pensar em todos, mas queria que vocês pensassem nisso. E pensando assim, eu quero então compartilhar essa palavra. Então o tema é posicionamento correto. Bom, aqui nós temos muitos ligados ao futebol, não é? Nós temos, por exemplo, o pastor Fábio, que foi jogador profissional, presbítero Felipe também, que jogou um pouco a nível profissional, mas, acima de tudo, temos aí a nossa malta jovem, né? Temos alguns jogadores aqui com a gente, né? Então, gente que está aí jogando nos clubes aqui de Jersey, né? Temos aí alguns que estão, enfim, envolvidos. Temos aí a escolinha de futebol, não é? Está na rede, que é um ministério aqui da igreja. Então, enfim, o futebol faz parte da cultura portuguesa, por exemplo. Os homens gostam muito de futebol. É difícil um homem que não goste, né? Alguns, não, claro, tem as suas exceções, mas é mais difícil, porque geralmente alguém gosta e alguém torce para alguma equipe. Pensando em posicionamento, mesmo para quem não entende muito, já sabe, por exemplo, que um avançado não pode estar na baliza, certo? Claro, não é? Porque alguém é treinado para ser o guarda-redes, e com certeza não é o avançado. O avançado é treinado para bater o guarda-redes. Ele é treinado para poder fazer com que a bola entre e o guarda-redes não consiga defender. Então, o guarda-redes pode ser o melhor do mundo. Se ele for colocado também na função do avançado, não vai adiantar. O avançado pode ser o melhor do mundo, mas se colocarem ele na baliza, também não vai render. Por quê? O posicionamento está errado. Então, muitas coisas na vida têm a ver com posicionamento correto. Tem a ver a entender. Não é que muitas vezes a gente acha, é a pessoa errada que está ocupando aquele lugar. Na realidade, não existem pessoas erradas, como diz o pastor Alvim, mas existem pessoas que estão no lugar errado. Existem sim pessoas certas colocadas no lugar errado. O pastor Alvim Silva fala isso. E eu concordo com o que ele fala, de que não existem pessoas erradas, porque a gente fala, é a pessoa errada que está naquele lugar. Não, na realidade é a pessoa certa, mas que está no lugar
errado. Questão de posicionamento. Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa manhã sobre posicionamento. Vocês que se batizaram hoje, vocês fizeram algo que tem a ver com posicionamento correto. Cumpriram um princípio. Pastor Fábio, você me ajuda aqui? Coloca aqui, que aí já fica melhor para mim aqui. O cabo está aí para trás. Então veja bem, vocês tomaram um posicionamento, fizeram algo que é correto. Vocês desceram as águas do batismo. Viram lá, Marcos 16:16, quem crer e for batizado. Posicionamento correto, crer e depois ser batizado. Aí talvez você me pergunte, pastor, e se eu criei e não me batizei, eu vou ser salvo? Eu não sei te responder exatamente, mas pode-se colocar uma interrogação, porque são palavras de Jesus. É evidente que tem pessoas que não tiveram a possibilidade de se batizar, como o ladrão, um dos ladrões que estavam ali com Jesus na cruz. Não é? Porque pediu misericórdia. E o Senhor falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá bom? Então o que isso indica? Ele não, mas ali eu pergunto, ele tinha a possibilidade de ser batizado? Não, ele aceitou Jesus aonde? Na cruz. Ele morreu na cruz. Ok? Mas Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então dá a indicação que ele foi salvo. Agora, a minha pergunta é, se a pessoa tem a oportunidade de se batizar e não é batizada, e aí? Eu não sei. Ok? Eu não sei te falar, não vou entrar em polêmica aqui, eu só queria lembrar o que Jesus falou. E o que Jesus me leva ao entendimento é que eu preciso me posicionar em relação ao batismo. Amém, irmãos? O que Jesus me leva ao entendimento é que eu tenho que tomar uma posição. Quem crer e for batizado, então eu preciso, se eu tenho a oportunidade, eu preciso ser batizado. Tá bom? Quem tem a oportunidade precisa descer as águas do batismo. Então, isso tem a ver com posicionamento correto. Eu quero pensar aqui rapidamente sobre posicionamento correto, dentro desse texto e também fora dele, mas eu queria trazer uma primeira coisa que eu julgo ser importante no entendimento do que é posicionamento correto. Coloquem para nós aí o Salmo 111, versículo 10. Coloquem, por favor, aí na projeção, o Salmo 111, 10. O Salmo 111, 10 vai nos levar à primeira coisa que eu quero pensar muito rápido, e eu quero pensar principalmente convosco aí, vocês que estão aí, desceram as águas do batismo hoje, tomaram essa decisão. Olha só, isso vai nos levar ao entendimento. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se acharam aí, podem pôr, por favor, podem colocar, estou à espera. Então, olha só, já está aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência, todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então eu quero deixar esse conselho sobre um posicionamento correto. A primeira coisa para alguém que quer ter sabedoria, quer ter realmente uma vida bem-sucedida, quer ser sábio, tema ao Senhor. Então, por favor, vocês que tomaram hoje essa decisão, continuem buscando viver no temor do Senhor. Amém? Querem ser sábios? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu costumo falar que nós estamos cercados de chicos espertos. Quem são os chicos espertos? Aqueles que acham que sabem mais do que outros, que podem ir pelos caminhos da espertice. São os espertalhões. São aqueles que não têm problema de pegar os atalhos. Eu sou levado pela palavra a entender que não existem atalhos, existem princípios. E os princípios é que me fazem estar corretamente posicionado. E aqui está um princípio claro, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Os chicos espertos, eles acham que eles podem ir além do que os outros pelas suas expertices. Eu posso garantir a você que os chicos espertos, na realidade, eles não passam de pessoas que eles conseguem sim, até certo ponto, serem mais rápidos, mas eles não passam de pessoas que mais na frente eles vão perder. Eles não passam de perdedores do futuro. Sabe por quê? Porque tudo que o homem planta, isso ele vai colher. Então presta atenção nisso.
Aqueles que se acham muito espertos, que vão e eles conseguem ir por atalhos, porque vai ser mais rápido, porque vai ser algo melhor. Escute isso que eu estou falando. São pessoas que podem parecer que ganham no início, mas no futuro eles vão perder. Porque a palavra de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também vai colher. Então, é preciso entender que há regras, há princípios a serem observados para uma vida bem-sucedida. Sabe qual é o primeiro mandamento com promessa, por exemplo? Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa. Esse é o primeiro mandamento com promessa, por exemplo. Então, eu não tenho tempo para ficar discorrendo muito aqui sobre o princípio do temor ao Senhor, mas eu quero que de alguma forma fique aí enraizado no seu coração. Você que hoje tomou essa decisão, desceu as águas do batismo, você que está aqui hoje, você que está conosco na sua casa, o temor ao Senhor, o temor do Senhor, temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Amém? O seu louvor permanece para sempre. Pois bem, vamos para frente. Posicionamento correto. Primeira coisa que falamos aqui hoje é exatamente sobre o temor ao Senhor, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero trazer um outro princípio aqui, agora voltamos para Eclesiastes, capítulo 11, que nós estamos ali ministrando. Capítulo 11, verso 1 e 2, primeiramente. A segunda coisa que eu quero, portanto, aqui trazer para vocês nesse texto aqui da palavra do Senhor é o princípio da partilha. Olha só o que diz a palavra: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Verso 2: reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Deixa eu dizer algo. É muito importante vocês que tomaram a sua decisão de seguir a Jesus entenderem o princípio da partilha. Pois bem, a Bíblia nos orienta a observar alguns princípios, não é claro, para que a gente seja bem-sucedida, como vimos aqui, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aí nós vemos, por exemplo, a respeito de João Batista, quando ele está batizando o povo e ele tem que trazer a ideia das pessoas a respeito de algumas coisas que eles precisavam cumprir, que não era apenas eles serem batizados. Lucas capítulo 3, nós vemos no versículo 7, por exemplo, podem abrir para nós Lucas 3, do 7 em diante. Eu vou ler alguns versículos que vai nos levar ao entendimento da partilha também. E tem tudo a ver com o batismo. O verso 7 ele fala: dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então o entendimento aqui não adianta só ser batizado. O entendimento viram que nós lembramos no princípio anterior, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E é evidente que não é simplesmente vir aqui descer as águas do batismo que vai fazer com que a pessoa também seja salva, mas é crer primeiramente. E quando eu creio em Jesus, eu faço o que é preciso ser feito. Aí olha só o que diz... nós estamos lá em Lucas 3, do 7 a seguir. Aí olha só o que diz o versículo 8. O versículo 8 fala, por exemplo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então veja bem, o que João Batista fala aqui, que não é só ser batizado. O que precisa fazer? Produzir frutos dignos que mostrem que nós nos arrependemos genuinamente. Amém? Aí, veja bem, o versículo 10 fala: então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? O que a gente vai fazer então? Aí olha o que ele fala, verso 11: respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Está entendendo o segundo princípio que estamos falando sobre o posicionamento correto? Você está entendendo que tem tudo a ver com o batismo, a prática da partilha? Você está entendendo que João já entra a primeira coisa, é interessante isso.
A gente precisa pensar nisso. A primeira coisa que João responde às multidões, quando ele fala, e ele até chama eles de raça de víboras. Vou pegar uma aguinha aqui para melhorar a garganta. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Pastora Wanda, vem cá, por favor, me ajuda aqui. E aí você já lê para nós os versículos seguintes, até o versículo 14, tá bom? Do 11 ao 14. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Isso aqui para mim é algo muito esclarecedor e que eu tenho que entender que eu preciso me adequar aos princípios de Deus para que eu seja realmente um vencedor, para que eu seja um vitorioso, para que eu seja alguém que pode cumprir os princípios e os propósitos de Deus. Primeira coisa que falamos então hoje, que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. E aqui está João trazendo alguns princípios. Eu não vou entrar em todos eles aqui, você só leu só para tomar uma ideia. Mas você viu aqui o princípio da partilha do versículo 11, por exemplo: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Tem tudo a ver com o evangelho, a partilha. Sabe? Porque o evangelho, primeira coisa que a gente entende, inclusive, é que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Vamos lá juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez então com o seu Filho? Ele deu, ele partilhou. Jesus nos ensina o caminho da partilha. Nós somos ensinados o evangelho, então é o evangelho da partilha. Isso é muito precioso. E eu quero lembrar então a você que tomou sua decisão, que ninguém é mais doador do que Deus. Quando nós entendemos que ninguém é mais doador do que Deus, nós não ficamos com medo do amanhã, não ficamos com medo do futuro, não ficamos agarrados a coisas. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, nós temos um Redentor que está vivendo dentro de nós, Ele é o vencedor, Ele é o vitorioso, como a canção que nós fomos ministrados: vitorioso és, aleluia. Não fique com medo. Tem gente que fica agarrado às coisas. Entenda que aquilo que você tem, na realidade, você não é teu, porque você não vai levar para a eternidade. Mas aquilo que você partilha, isto já está computado na sua conta eterna. Isso é lindo, certo? Paulo, ele leva ao entendimento, inclusive, de que quando nós semeamos, quando nós compartilhamos, ele fala: não é que eu estou procurando algo para mim, algo que seja pessoal, não é que eu estou procurando, na verdade, estou procurando algo que aumente para a vossa conta. E o entendimento é aquilo que eu partilho, isso na realidade é que eu tenho. Isso é lindo, isso é sobrenatural. Aquilo que eu dou, isso é que eu tenho. Porque aquilo que eu dou está ficando já registrado na sua conta, não é? A gente sabe que uma pessoa sábia, ela procura ter uma reserva, uma poupança, né? Ela procura ter algo. Mas você já pensou que tudo aquilo que você tem aqui na terra, você não vai levar para a eternidade? Ele não tem valor eterno? Mas aquilo que nós partilhamos, é interessante isso. Isso você vai poder ter na eternidade. Isso está na sua conta. Então voltamos para o texto de Eclesiastes 11, e o versículo 1 e verso 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Não é? Então eu quero deixar convosco essa ideia de que o evangelho é o evangelho da partilha. Estamos falando sobre o quê?
posicionamento correto. Em primeiro lugar, pensamos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em segundo lugar, nós pensamos sobre o princípio da partilha. Partilhar é estar posicionado corretamente. Em terceiro lugar, eu quero trazer aqui um outro princípio dentro desse texto aqui muito precioso. Podem deixar aí o texto de Eclesiastes, tá bom? Deixa aí que nós vamos continuar nele aqui. Em terceiro lugar, vemos aqui, eu quero deixar aqui o princípio da continuidade de ação. Vamos ver verso 3 e versículo 5. Eu quero ver esses 3, 4 6. 3, 4 e 6. Verso 3, verso 4 e verso 6. Eclesiastes, pode colocar lá, é só continuar aí. Olha só, estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Verso 4 fala que quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aí partimos para o 6, pode passar para o 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu quero pensar um pouquinho aqui sobre esse princípio, continuidade de ação. Ou ação contínua, ter então perseverança no que fazemos. Esse texto nos remete ao entendimento de que eu não posso simplesmente fazer as coisas quando as coisas me parecem boas, quando o tempo parece bom, quando tudo, quando a maré está favorável. Eu não posso. Vamos voltar para o versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e quem olha as nuvens nunca cegará. Presta atenção nisso. Se a pessoa for ficar observando o vento, segundo a palavra, nunca vai semear, e que o que olha para as nuvens nunca cegará. Versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Deixa eu pensar um pouquinho aqui na realidade de Jersey, por exemplo. Nós temos aqui, a maior parte dos nossos irmãos trabalham aí em trabalhos que tem a ver com externo também. Tem a ver com jardinagem, tem a ver com construção civil, né? Tem a ver com coisas que tem que estar ao relento, né? Tem que estar aí fora, tem que estar independente do tempo. Agora imaginem com esse tempo que temos agora de outono e inverno, não é? Outono, inverno e parte de primavera, que o negócio não esquenta de jeito nenhum. Imagina se vocês esperassem pelo verão para trabalhar. Imagina se esperasse o bom tempo. Que tal? A grande realidade é que faça chuva ou faça sol, dê ventania ou o tempo esteja calmo. Vocês precisam ser valentes, não é isso? E realmente vocês são heróis, porque são pessoas que não desistem. Não desistem. Então, eu tiro o chapéu realmente para vocês, de ver a forma que vocês trabalham e de ver que vocês são indesistíveis num clima que não é propício de jeito nenhum. Mas vocês estão lá, pegando vento forte, pegando chuva, pegando frio, mas estão lá, porque, enfim, é o clima daqui. Se vocês fossem olhar, bom, hoje está bom, eu vou sair para trabalhar. Quantos dias, não é? Quantos dias que iam ficar em casa e que não iriam trabalhar? E eu quero, então, de forma muito clara, pensar que a nível espiritual, eu também preciso ter continuidade de ação. A nível espiritual, não é? Com certeza, não é, Meg? Nem sempre foi, nem sempre correu as mil maravilhas no trabalho com a Dina, não é? Nem sempre foi aquela coisa que parecia que ia dar certo, mas está aí o resultado, glória a Deus, não é? Então, com certeza,
É assim que nós precisamos entender a nível espiritual também, quando nós estamos com o propósito de fazer discípulos, irmãos. A gente não pode esperar simplesmente quando tudo nos é favorável, quando parece que vai dar certo, quando aquele discípulo ou discípula responde realmente aquilo que está sendo feito. Mas eu quero deixar uma palavra clara para vocês que se batizaram, sejam contínuos. A palavra do Senhor nos leva ao entendimento de que a gente deve ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então a Bíblia nos leva ao posicionamento correto de ter uma continuidade de ação. Ser de firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu queria animar vocês hoje, depois de termos esse batismo, celebração da colheita. Eu queria animar cada um de vocês. Eu queria animar que no próximo nós tenhamos outros líderes de célula que venham trazer os seus discípulos para descerem as águas do batismo. Eu quero animar vocês que desceram hoje, que continuem, tá bom? Mas eu queria ver os outros também. Eu queria ver mais pessoas. Eu queria ver mais gente que pudesse também trazer os seus filhos. Eu quero animar você, por favor, não pare, por favor, continue, por favor, mesmo quando parece que não vai dar certo, parece que essa pessoa não vai render, parece que essa pessoa não vai firmar, insista, persista, mesmo que alguém parece que vai desanimar da fé, parece que não quer nem saber, mas se ele está de alguma forma aí dando abertura, continue. A palavra, então, para nós é hoje: semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém, igreja? Continuidade de ação. E para finalizar essa palavra, o quarto princípio está no versículo 5. O versículo 5 fala assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Eu queria que vocês repetissem comigo a última frase que eu acabei de repetir. Vamos lá? Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Mais uma vez, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós estamos falando sobre posicionamento correto. Em primeiro lugar, pensamos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em segundo lugar, nós pensamos o princípio da partilha, que nós devemos partilhar, nós devemos compartilhar. Em terceiro lugar, nós pensamos sobre a continuidade de ação. Em terceiro e último lugar, eu preciso entender isso aqui eu já tinha ministrado, mas eu quero lembrar novamente. Reconheça que é Deus que faz todas as coisas. Um posicionamento correto me leva ao entendimento que não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Os milagres estão à nossa disposição, mas para isso tem coisa que eu não preciso lutar a nível de forças físicas, tem coisa que eu preciso orar, tem coisa que eu preciso confiar, tem coisa que eu preciso me adequar, me posicionar, fazer o que a Bíblia está falando, tem coisa que eu preciso simplesmente me posicionar correto e temer ao Senhor e deixar que Ele faça o que Ele quer fazer na minha vida. Mas tem gente que não tem paciência, né? Tem gente que é ansioso demais. Tem gente que não sabe se adequar ao princípio de Mateus 6,33. Coloca para nós aí Mateus 6,33, por favor. Tem gente que quer fazer as coisas à sua maneira, ao seu jeito, no seu tempo. Mas eu quero nessa palavra levar, se nós queremos nos posicionar corretamente, eu preciso então entender isso. Eu tenho que reconhecer que é Deus que faz todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas. Eu não posso... portanto, estar aí numa expectativa alta a meu respeito. Não, eu não posso. Não coloque expectativas altas em pessoas. Não coloque expectativas, assim que acharem, pode colocar aí, por favor, Mateus 6,33. Não coloque expectativas altas nas pessoas. Coloque expectativas altas em Deus. Vamos ler aqui, olha: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Posicionamento correto.
Posicionamento correto, então, me leva a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Isso é posicionar correto. Então, o que eu preciso é buscar Deus, esperar de Deus. Então, não coloque grandes expectativas em pessoas. Pessoas falham. Se você tiver a sua expectativa em Deus, Deus não vai falhar com você. E você não vai desistir da fé. Sabe, qualquer um de nós podemos errar. Qualquer um de nós. Nós somos humanos. Deixa eu falar, não é que podemos, infelizmente, nós erramos. Mas, às vezes, as pessoas podem errar feio também, não é? Infelizmente, às vezes, pessoas tomam decisões. Você quer ver uma coisa? Lembra de Davi? Quando Davi viu uma mulher tomando banho? Lembram? Quando ele viu a Batseba lá tomando banho, e ele então, ele simplesmente ficou maluco. Ele simplesmente, a cabeça dele virou. E aí talvez fale assim, de repente ele estava tendo dificuldade no casamento, não é? Você sabia que quantas concubinas, por exemplo, na época, né, era permitido? Ele tinha concubinas, por exemplo, não sei nem dizer quantas. Pessoas que estavam a serviço do rei, que faziam parte, então, do dia a dia dele. Não era problema de ser mal servido a nível sexual. Não. Porque não tem a ver com isso, na realidade, as nossas falhas, irmãos. Isso são desculpas que damos quando falamos, porque eu não tinha em casa, porque tal, não é? Não é porque faltava alguma coisa para ele. Na realidade, ele foi tentado e ele cedeu à tentação. E eu fico pensando nisso. Se Davi, um homem de Deus, um rei de Israel, ungido por Deus, colocado por Deus, considerado um homem segundo o coração de Deus. Eu fico imaginando quanta gente que Davi frustrou. Eu fico imaginando isso. Mas graças a Deus que Davi ele soube reconhecer, ele se humilhou, ele reconheceu o seu pecado. E uma das coisas que Davi mostra muito claro para nós é que ele sabia reconhecer que não tinha a ver com ele, tinha a ver com Deus. Ele sabia que as suas vitórias foram Deus que as deram, que deu para ele, foi Deus com ele. Ele sabia que quando ele teve as experiências, não é? Já lá no campo, ele teve as experiências de matar o urso, de matar o leão, quando ele era um adolescente, pastorzinho de ovelhas, lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, e quando ele teve a experiência de poder ir contra um urso, contra um leão que queria arrebatar, né, as ovelhas, e ele pôde ir contra eles e ser vitorioso, mas ele entende que foi Deus que estava com ele. Ao ponto de quando ele chega lá, quando o gigante não está lá, o gigante filisteu está lá fazendo toda aquela situação de embaraço para todo um exército, mas ele chega diante daquele gigante, daquele Golias, daquele filisteu incircunciso, alguém que na realidade era alguém que não tinha Deus com ele, mas que estava por causa da sua postura, da sua estatura, aliás, dizendo, ele tem uma postura, não é de ser o grandão, o maioral, que podia afrontar os exércitos de Deus vivo, e Davi sozinho, ele vai e defronta aquele Golias, mas ele fala, eu não vou. Ele fala, eu vou, na realidade, eu não vou com armas, eu não vou com nada disso, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti, Golias, em o nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi reconheceu é que era Deus, não era ele. Então deixa eu te dar esse conselho, as nossas vitórias não tem a ver, acima de tudo, comigo, tem a ver com ele, tem a ver com quem está comigo, tem a ver em reconhecer que é Deus que está conosco, é Deus que faz todas as coisas. O que eu preciso é me posicionar corretamente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Olha lá novamente para o versículo 6 de Eclesiastes 11. A obra, aliás, versículo 5, desculpe. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu quero relembrar o que falamos nessa manhã. Falamos sobre posicionamento correto. Em primeiro lugar, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em segundo lugar, falamos sobre o princípio da partilha. O evangelho é um evangelho de partilha. Em terceiro lugar, falamos sobre o princípio da continuidade de ação. Nós precisamos ser indesistíveis. Indesistíveis. A continuidade de ação me faz ser me faz ser um trabalhador, como eu vejo nessa comunidade, tanto empenho nas suas funções. Homens, mulheres, que estão aí em trabalhos duros, difíceis, mas são indesistíveis. Que vocês sejam assim também a nível espiritual. Amém. Que vocês sejam assim também. Vocês têm garra, gente. É realmente de tirar o chapéu para vocês, de ver a capacidade que vocês têm, de se empenharem. Vocês são trabalhadores, vocês não desistem. Então deixa eu dizer para você, se você consegue fazer isso a nível físico, você também consegue fazer a nível espiritual. Deixa que Deus te capacite para você ser indesistível a nível espiritual também. Pastor, eu não consigo. Sim, você consegue. A graça do Senhor está sobre você. E é a graça do Senhor, meu irmão, que nos basta. A Bíblia declara isso. A graça dele nos é suficiente. A graça do Senhor nos basta. Então entenda isso. A graça do Senhor basta para você ser um vitorioso, uma vitoriosa. Só se agarre nessa graça e não pare. Mas deixa eu dizer, não desista também do seu casamento. Não desista. Ah, pastor, mas meu marido errou, minha mulher errou. Ah, pastor, meus filhos, eu não estou aguentando. Ah, pastor, enfim, a gente tem tanta coisa. Eu queria só lembrar algo para você do seguinte, que a nível do amor, como muitas pessoas acham que amor é sentimento, eu entendo que amor é decisão. Eu entendo que tanto a ver com amor a Deus, ou mesmo amor às pessoas, ou amor conjugal, amor é decisão, irmãos. Se você for por aí que o amor é sentimento, você vai ter problemas logo, porque, não é? As coisas têm os seus altos e baixos, no sentido de coisas que esperávamos que fosse o alto sempre, mas não é. Mas se a gente tem uma decisão, nós vamos ter continuidade de ação e não vamos desistir do nosso cônjuge. Não vamos desistir dos nossos filhos. Nossos filhos não vão desistir dos pais. Então deixa eu dizer, lute por sua família, tenha uma continuidade de ação. Creia na graça do Senhor sobre a sua família. Creia na graça do Senhor sobre a sua casa. Creia sobre... Sabe, deixa eu dizer algo para vocês. Eu não sei quantos leram o devocional hoje. Se você não leu, eu queria que você lesse. Na parte final do devocional, por exemplo, fala sobre a questão, o que foi o de hoje? Foi a questão dos filhos, por exemplo, que dão muito trabalho, não é? E lá o autor vinha falando assim, que talvez esses filhos que dão muito trabalho é porque o diabo já sabe o plano e o propósito de Deus na vida dele, que Deus vai usar muito, e aí eles já estão dando muito trabalho, mas não desista deles, porque na realidade eles vão ser muito usados por Deus. Aleluia! Eu creio nisso, irmãos. Às vezes a gente fica dizendo, esse filho é uma peste. Não fala isso em nome de Jesus. Filho é herança do Senhor, não é peste nenhuma. Às vezes o que ele pode ter é uma peste que está infernizando a vida dele. Às vezes ele pode ter situações e a gente sabe que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o diabo, infelizmente, às vezes tem os pontos de contato e age até mesmo, enfim, em situações assim. Mas deixa eu te dizer, não fale palavras de maldição sobre o seu filho, não abençoe a vida dele, creia que Deus está com ele, creia que você está abençoando como pai, como mãe, a vida do seu filho. Tem uma continuidade de ação para abençoar a vida do seu filho. Eu creio, irmãos. Sabe que aquelas crianças que são, aquelas que a gente fala, isso aí é levado, hein? Isso aí. Eu creio que são pessoas que serão no futuro usadas grandiosamente por Deus. Olhe para os seus filhos, veja se eles têm uma capacidade incrível de criatividade.
ao excesso, né? Tem uma criatividade. Imagina eles com a criatividade de ganharem almas, de fazerem coisas. Deixa eu até falar um testemunho aqui rapidamente sobre isso. Eu ontem estava ministrando para uma igreja lá no Japão, a igreja quadrangular de Aizu. Estive lá com eles online. Era para ter estado esse mês lá no Japão, mas a questão das quarentenas não me deixou ir para lá. Mas a pastora Jenny, né, pastor Ban, que são pastores lá, a pastora Jenny estava compartilhando, depois da palavra, compartilhando a respeito do seu filho, que na escola, né, e lá, né, a realidade japonesa é muito fechada para o evangelho. É um povo muito budista, principalmente, né, e outras religiões, muito fechada para o evangelho. E seu filho foi proibido de falar de Jesus. Uma criança, irmãos, estou falando de criança, não sei exatamente 7 anos, talvez por aí. Seu filho foi proibido de falar de Jesus na escola. Sabe qual foi a ideia que seu filho, que essa criança teve? Ela estava compartilhando. Ele teve a ideia de fazer vídeo, de poder gravar vídeo no YouTube. Ele falou: mãe, então eu vou gravar vídeo no YouTube, e depois vou dar para o meu professor falar para ele assistir, porque se eu não posso falar na escola, ele pode ver depois no YouTube. Eu falei: uau, uma criança, eu não sei precisar de 7 anos mais ou menos, mas é por aí. Irmãos, uau, uma criança que está no meio, num ambiente que ele não pode ser aberto e falar de Jesus, mas ele quer falar de Jesus. Uau, continuidade de ação. Creia no futuro dos seus filhos, abençoe eles, creia na sua família, acredite na sua família, amém? E o último princípio que nós vimos aqui sobre posicionamento correto: reconheça que é Deus que faz todas as coisas, ou seja, tira a pressão dos seus ombros, sabe? Você é fraco, você é fraca, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus se você se sente fraco e fraca, sabe? Glória a Deus. Glória a Deus quando nós nos sentimos fracos, porque é quando sentimos fracos e vamos para Ele e reconhecemos que é Deus que faz todas as coisas, é que é aí que o poder dEle vem sobre as nossas vidas. Então, por favor, se levante e deixe Deus se mover na sua vida. Vamos ficar mesmo em pé e eu quero orar por você. Levante a sua cabeça, irmão, irmã, levante e olhe o que você precisa fazer, se posicione corretamente, tome as posições corretas. Vocês que se batizaram hoje, tome essa posição de servir em Jesus, realmente da forma como deve ser, e vocês verão as vitórias do Senhor. Temos a segunda canção, que seria para o momento do louvor que nós não tivemos devido ao batismo. Coloque para nós aí essa canção e nós vamos orar nessa hora. Louvamos a Deus por estarmos aqui juntos. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar por você. Aleluia. Estás aqui, Ó Deus, Tu fazes todas as coisas. movendo entre Nós te adoramos, Pai. te adorar, Deixa mais baixinho a música, só mesmo de fundo, por favor. te adorar. É Deus que faz todas as coisas, igreja. É Deus que move. Eu creio que Deus está aqui mudando destino, sim. Ele está aqui nos posicionando corretamente. Então abra o seu coração ao Senhor nessa manhã. Abra sua vida para Ele nessa manhã. Reconheça aquilo que você precisa reconhecer. O Senhor nos ministrou sobre 4 princípios hoje. Honrar ao Senhor, entendendo que honrar ao Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio da partilha, que nós temos que ter esse coração que não fica pegado com as coisas, mas que crê em Deus. Nós temos que ter uma continuidade de ação, não desistir do trabalho, não desistir da família, não desistir realmente do propósito, não desistir do chamado, não desistir do ministério, não desistir de anunciar as boas novas de salvação. Que o Senhor nos ministrou que é Ele que faz todas as coisas. Reconheça que é Deus que faz todas as coisas. Talvez você está cansado, cansada. Eu queria que hoje você pudesse reconhecer: Senhor, eu estou cansado, mas eu ouvi na Tua palavra que é o Senhor que faz todas as coisas. Então eu quero, Senhor, a Tua manifestação, Senhor. Quero a Tua manifestação. Peça isso para o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa Deus agir aí no seu coração nessa hora. Deus pode todas as coisas. Ele pode mudar a tua sorte nessa hora.
nessa manhã mesmo, nessa manhã. Estás aqui, curando multidões. Coloca a sua vida diante do Senhor agora. Fala situações aí que são peculiares a você, são pessoais, que você precisa do milagre da ação de Deus. Senhor, Deus, por favor, abençoa o teu povo. Pai, que o Senhor traga a nós entendimento de que o Senhor nos chamou para sermos indesistíveis, que a gente venha se posicionar corretamente, venhamos viver o propósito, o projeto que o Senhor tem para nós. Eu abençoo meus irmãos, minhas irmãs, te agradeço pela vida deles e quero te pedir, Pai, que a manifestação do Senhor aconteça. Abençoa, Pai, cada vida, que nós saibamos andar no temor do Senhor, que nós saibamos, ó Deus, realmente viver esse evangelho da partilha, que nós saibamos, Pai, que a gente precisamos ser permanentes, ter uma ação contínua, sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é vão do Senhor, e que nós possamos reconhecer que não somos nós, mas é o Senhor que faz todas as coisas. Muito obrigado. Nós te louvamos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode